E damos início a mais uma edição do Guimarães em Debate, um programa do Jornal de Guimarães, semanalmente à sexta-feira, a partir das 18 horas, nas diferentes plataformas digitais deste jornal. O Guimarães em Debate é um programa que reflete sobre a atualidade do Concelho de Guimarães e esta semana fazemos-lo pelas opiniões avalizadas da Mariana Silva, do Vítor Oliveira e do Carlos Caneja Amorim, que nos próximos minutos vão olhar então para alguns dos temas que marcam a atualidade. O painel do Guimarães em Debate desta semana entende que se deve olhar para o contrato de programa estabelecido entre a Câmara Municipal de Guimarães e a Vitos sobre uma modalidade de transportes que já veremos mais à frente. Isto será na segunda parte do programa, porque por agora o Vítor Oliveira acha que se deve olhar para os colaboradores da Câmara Municipal de Guimarães, sobretudo para aqueles que se aposentam e que mereciam outra atenção que parece que não estará a ser concedida. Mas o Vítor Oliveira, melhor do que ninguém, nos explicará o que é que quer efetivamente refletir aqui neste Guimarães em Debate. Olá, António. Boa noite. Boa noite, António, Mariana e ainda Carlos Caneja Amorim. Por força das circunstâncias da lei da vida, há uma geração que vai cessando funções e que vai caminhando para a década de 70. Isto significa que, por muito que queiram continuar a trabalhar, têm que cessar funções no dia em que completam o seu aniversário, neste caso, os 70 anos de vida. E há muitos nomes que nós conhecemos, que fazem parte do nosso imaginário autárquico, que vão terminar funções. Alguns deles já terminaram. Vou referir 2, 3 nomes. O mais recente foi agora em outubro, o arquiteto Miguel Frazão, que completou 70 anos e no início do mês teve de cessar funções. Podia tê-lo feito mais cedo e terminou a 6 de outubro. O engenheiro Jorge... É o limite, na função pública. Na função pública. O engenheiro Jorge Fernandes fez o mesmo, completou 70 anos, trabalhou até ao limite da idade e a 17 de setembro também cessou funções. Em abril, para falarmos de um colaborador ao nível do transporte de veículos e também, naturalmente, de pessoas, Francisco Martins, a 28 de abril, cessou igualmente funções. Miguel Frazão esteve 44 anos ao serviço da Câmara Municipal, o engenheiro Jorge Fernandes, 35 anos, e Francisco Martins, igualmente 35 anos. António, é uma vida, é muito tempo. Já lá vamos a mais 3 exemplos, daqui a pouco. Elvira Coutinho, Rita Sousa e Emília Dantas. Sendo certo que uma delas, a Rita Sousa, atravessou e conheceu 7 presidentes de Câmara. Trabalhou com Augusto Cunha, com José Maria Castro Ferreira, João Mendes Ribeiro, Edmundo Campos, Manuel Ferreira, António Xavier e depois António Magalhães. Entrou para a Câmara com 17 anos. Hoje tem 87 anos. Não parece, mas tem 87 anos. Para termos uma noção mais aproximada, a Rita Sousa é mais conhecida em Guimarães por Ritinha. É assim que é vulgarmente conhecida e tratada, e carinhosamente tratada, porque de facto é uma pessoa que conhece os cantos da Câmara como ninguém. Foi arquivista durante o seu trabalho em Santa Clara. O que é que isto significa? É uma técnica administrativa dos tempos modernos, ou então era a pessoa que tinha os serviços especiais a nível de secretaria. No fundo, o atual chefe de gabinete, se quisermos chamar-lhe assim. Mas, Vítor Oliveira, ao invocar estes nomes todos... São pessoas que trabalharam e passaram pela Câmara Municipal de Guimarães. Há outras que estão, nesta altura, ainda em funções. E, hoje em dia, António, é muito difícil atrair recursos e quadros para a função pública, porque não é apelativa, porque não há progressão na carreira, porque é difícil haver essa progressão na carreira, melhor dizendo, corrigindo, e quando um funcionário que está 44 anos ao serviço de uma autarquia não pode, no último dia, na minha ótica, sair, fechar a porta e não haver, pelo menos, um reconhecimento, uma palavra, seja o que for. Não pode sair com a cabeça cabisbaixa, porque durante aquele período de tempo foi a sua segunda casa, para o bem ou para o mal. Não estamos aqui a avaliar se, eventualmente, o funcionário trabalhou bem ou trabalhou mal.
dedicou-se à causa pública em espírito de missão, é muitas vezes o rosto da autarquia e vou partilhar aqui uma conversa e o ex-presidente da Câmara não me pediu sigilo, isto já tive com essa conversa há 2, 3 anos com o António Magalhães, em que me disse: Vítor, eu nunca fui presidente de Câmara. Quem foi presidente de Câmara são os técnicos e quem trabalha aqui. Eles é que fazem a máquina andar. Naturalmente que ele era o líder durante 24 anos e quem executa um mandato, um programa eleitoral, são de facto as pessoas que estão no terreno e que são o rosto de uma autarquia. Um pormenor que pode ser considerado um por maior. Não me refiro só ao final de carreira. Durante o período de vida autárquica, um funcionário de uma Câmara Municipal tem naturalmente de ser acarinhado para sentir estímulo e trabalhar com alegria, para resolver assuntos que são do interesse comum, para defender a própria casa também. Este espírito que atrás elencamos faz muitas vezes toda a diferença. Um exemplo concreto, não é preciso ir muito longe, aqui em Faf, ao lado, a Câmara Municipal distingue funcionários na sessão solene do 25 de Abril. Portanto, o 25 de Abril é um momento alto da Câmara Municipal de Faf e os funcionários com datas redondas, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25, 30 e por aí fora, acabam por ser distinguidos. E a distinção, António, não tem que ser uma medalha propriamente dita. Pode ser um simples diploma. Até para memória futura, ficar na família a referência que aquele determinado funcionário teve ao serviço da autarquia. Sugeria algo semelhante para Guimarães? Por exemplo, porque era uma forma de estimular os recursos humanos da Câmara Municipal de Guimarães e de outras autarquias, não só da Câmara. Portanto, não estamos a centrar esta conversa no município de Guimarães. Estamos a referir, se calhar, eventualmente, até ao Val do Ave, a autarquias do Val do Ave. Como disse, são o primeiro rosto de uma autarquia, é a referência cotidiana para a população que reconhece e que vê, muitas vezes, nesses rostos, a parte mais visível do trabalho de uma Câmara. Carlos Carreira Amorim, saúde também, bem-vindo. E como é que olha para esta questão que o Vítor levantava, diria, de um certo alheamento pela pessoa? Eu entendo, António, antes de mais boa noite a todos, que a forma como a Câmara Municipal olha para os seus recursos humanos, para os homens e mulheres que dão o melhor de si para servir na Câmara Municipal, com a máxima honestidade, é algo que eu tenho que sinalizar em termos negativos. Em termos negativos, porquê? Porque eu entendo que, e por vezes até alguma oposição o faz, que olham para os recursos humanos da Câmara Municipal como o poder olha, sobretudo, como se esses funcionários lhes devessem alguma coisa e a oposição, por vezes, também tem esse olhar. E isso, para mim, é algo que eu não posso aceitar. Eu, como tenho dito aqui várias vezes e assumo que sou da ala social-democrata do PSD, portanto, sou centro-esquerda, claramente, entendo que todo o cuidado e todo o carinho que nós possamos dar a quem dá o melhor de si, como eu disse, para servir a causa pública, merecerá sempre o aplauso e não aqueles que, por vezes, tanto falam nos direitos dos trabalhadores, tanto sinalizam que, de facto, o melhor que há em termos das entidades públicas são os trabalhadores. Depois, nós constatamos que no dia-a-dia e até, inclusivamente, quando é preciso que isso seja dito de viva voz, não acontece. Eu lembro-me perfeitamente que a minha primeira intervenção que eu tenho na Assembleia Municipal em nome do PSD, não sei se teremos esse Senhor Presidente momento. de Câmara, nem no seu discurso de início de mandato feito perante esta Assembleia, nem neste plano e orçamento é feita qualquer referência substancial à força mais valiosa que qualquer instituição tem,
os recursos humanos. Aliás, estranha-se igualmente que se vejam recursos humanos como realidade estática, pois é apenas dito que o seu custo anual é de 28 milhões de euros. Importava dar uma palavra de agradecimento pelos serviços prestados, bem como sobre a relevância de sempre se assegurar a meritocracia no acesso aos cargos de chefia, bem como sobre a existência de ferramentas que permitam criar e garantir um ambiente de trabalho democrático, saudável e seguro, amigo da eficiência e da eficácia. Recordávamos aqui uma intervenção de Carlos Caneja Amorim na Assembleia Municipal há 2 anos, suponho, 2021, mas o Carlos Caneja Amorim corrigir-me-á se for o caso. Em dezembro de 2021, exatamente. Foi a minha primeira intervenção e que, de facto, não deixei de, não obstante de dizer respeito ao plano de atividade e ao orçamento, não deixei de dar o destaque que eu entendo que era devido aos recursos humanos da Câmara Municipal. E julgo que é por aí o caminho. É por aí o caminho. Inclusivamente o Vítor Oliveira, de uma forma que acho que documenta mais do que nunca isto mesmo que eu estou a dizer. Na hora da despedida, era fundamental que a Câmara Municipal tivesse um gesto, uma palavra, em que é uma vida que as pessoas entregaram à causa pública. Eu, aliás, até questiono por vezes, porque por vezes o legislador ou as pessoas que estão à frente dos poderes públicos não se questionam. Eu questiono o porquê, nos dias de hoje, a questão da cessação automática do contrato de quem serve a causa pública deveria ser opcional, inclusivamente para esse trabalhador. Porque nós hoje em dia estamos a mandar para casa, e as pessoas, quem o quiser fazer, deve o fazer, mas pessoas com qualidades e com saberes extraordinários. E se as pessoas estão bem, se sentem bem e se querem continuar a servir a causa pública, por que não? Inclusivamente deveriam até ser compensadas no plano financeiro para que isso sucedesse, porque as pessoas não perdessem, pelo facto de terem direito à reforma, não serem prejudicadas financeiramente pelo facto de quererem continuar a servir e a trabalhar. O legislador português anda a dormir, não se questiona. Porque, de facto, inclusive, com a idade média de vida a ter os progressos que nós sabemos, de facto, isto para mim é um tema que tem que entrar no debate, na discussão política, digamos assim. Vamos ouvir então a Mariana Silva, o que é que ela se lhe oferece a dizer sobre esta questão também. Mariana Silva, bem-vinda. Boa noite a todos. Eu, às vezes, até fico assustada com o que é dito pelo Carlos. Isto até me provoca aqui uma taquicardia. Fico assim um bocadinho acelerada, mas vamos lá então. Aquilo que hoje estamos a falar e de merecerem, destes trabalhadores merecerem uma última palavra, como dizia o Vítor, não saírem do espaço ao qual dedicaram 35, 40 anos. É sempre meritório que alguém tenha respeito por esse esforço e por essa dedicação à causa pública, mas sabemos que estas questões às vezes vão mais longe e cada vez menos teremos funcionários que ficam tantos anos porque entram mais tarde, porque também há a questão da precariedade, que é cada vez mais um fator que faz com que as pessoas não permaneçam muito tempo nos locais de trabalho e, por isso, há aqui várias questões que podem levar à insatisfação dos funcionários públicos e que nos têm levado há muitos anos, e infelizmente, que nos leva a ouvir alguns comentários de que o funcionário público é que tem determinados benefícios, e o que não é de todo verdade, e muitas vezes esta dedicação à causa e este trabalho que todos fazem o seu melhor, com certeza, fica muito pela desmotivação e pela falta de amor à camisola, muitas vezes por causa disto, não é? Porque, como sabemos, a Câmara Municipal é um espaço, aqui em Guimarães não, porque o PS tem estado sempre no poder, mas geralmente há mudanças e essas mudanças trazem também outros transtornos e outras formas de trabalho que as pessoas rapidamente têm que se adaptar. Há aqui uma cristalização de práticas, é isso, Mariana? Não, eu aqui não acho que possa que haja uma cristalização de práticas. Há, com certeza, alguma
desmotivação de quem tem o poder para, por exemplo, criar outras condições de trabalho para as pessoas, para estes trabalhadores. E eu relembro, por exemplo, a Biblioteca Municipal de Guimarães que está sem condições para os seus utentes e para os trabalhadores que lá passam as 8 horas de trabalho, que são funcionários públicos. Relembro que há um programa a decorrer para acabar com a precariedade e também em Guimarães temos precariedade. Eu não tenho a certeza, mas parece-me que em Guimarães também há desigualdade salarial entre homens e mulheres. Há aqui, para a mesma função, há aqui algumas questões que nós percebemos, e não só em Guimarães, que é o respeito pela carreira das pessoas, que é as pessoas poderem subir na sua carreira porque se empenharam e porque muitas vezes esta avaliação de só 1 ou 2 leva a injustiças, não é? E este processo de avaliação. E depois, porque percebemos que quem tem o poder e quem pode pressionar o poder central para que estas coisas mudem, não o faz e não defende os seus trabalhadores, não é? E por isso há aqui realmente um caminho que eu acho que os trabalhadores prefeririam, apesar de concordar que no último dia também se merece uma palavra. Espero é que quem quiser trabalhar até aos 70, trabalhe até aos 70, mas que não se prolongue aqui só porque nós estamos com mais condições de vida e temos uma margem de vida superior, que não se obriga as pessoas a trabalhar até ao dia da sua morte ou até à hora da morte, não é? As pessoas merecem ter 30 ou 40 anos também de boa vida, de descanso, de poderem realmente também usufruir daquilo que trabalharam e que se esforçaram para construir. Não temos simplesmente que achar que só porque vivemos mais 20 ou 30 anos que as pessoas têm que continuar a trabalhar. Por isso, parece-me que há aqui... acho que o Carlos vai pensar nisto durante a noite e amanhã acorda com uma outra ideia. Por isso, aqui a questão tem mesmo que ser de respeito pelo caminho do trabalhador, da carreira do trabalhador, numa avaliação justa e não de números e no fim da precariedade, que é urgente e que se faça, e todos estes trabalhadores que o Vítor referiu têm o seu mérito, saíram tarde porque assim o quiseram, não é? Porque se sentiram com força e com vontade para se continuarem a dedicar à causa pública e por isso mereciam realmente, não sei se uma cerimónia, não sei se um abraço no fim, não faço ideia, mas com certeza não sair apenas abandonados deste espaço ao qual dedicaram grande parte da sua vida. E como nós queremos que o Carlos Caneja Amorim tenha uma noite descansada... Exatamente. Eu estou-lhe a dar essa oportunidade. António, e Mariana, esta opinião que eu transmiti aqui é uma opinião que há muito eu estou, no fundo, a meditar sobre a mesma. Tem que ver com o seguinte, porque eu conheço pessoas em particular que me dizem de uma forma serena e de uma forma extremamente honesta que gostariam de continuar. Agora, a regra é claro, a regra tem que ser, de facto, haver um limite de idade e as pessoas têm direito à reforma, as pessoas têm direito ao descanso, claro que sim. Mas dar a opção a, se alguém quiser fazer diferente, por que não? Porque é que uma pessoa tem que sair da função que está a exercer, se sente feliz, se é lá que se sente realizado, se é lá que entende que a vida tem sentido e porquê? Porque é que é um critério legal a limitar isso? Eu só estou apenas a suscitar a questão, compreendo perfeitamente o que a Mariana diz, porque depois pode-se querer entender que se está-se a querer pôr fim ao direito à reforma, que é uma conquista social, que inclusivamente a CDU muito lutou para que se conseguisse, isso é indiscutível, e também a matriz social-democrata também muito lutou por isso. Isso está fora de questão. O que eu só quero aqui sinalizar é que, por vezes, haver uma variável para aquelas pessoas que entendam que só se sentem felizes a fazer o que sempre fizeram e dar-lhes a opção de continuar a fazê-lo. Mariana Silva, um comentário final ainda? Não, eu acho que as pessoas têm todo o direito de continuar a trabalhar se assim o decidirem. Há uma imposição na lei que não permite que ultrapasse determinada idade. As pessoas podem muito bem contribuir de uma outra forma nas variadíssimas áreas. E por isso parece-me que com eu conheço casos em concreto, percebes? De pessoas que gostariam de ter continuado e que sim, eu também ainda conheço. Tinham muito para dar
Eu também que conheço. sentem-se- O meu pai, carpinteiro, adorava, não quis vir para a reforma, mas não faz outra coisa senão continuar a trabalhar. Pronto, Certo, porque certo, isso, certo. a questão é que as pessoas querem Eu acho que devemos continuar a pensar sentir-se sem medo e úteis. discutir as coisas Não sem podemos, medo. não podemos ter um discurso que nos leve a pensar que podemos aumentar aqui a idade de trabalho, porque isso poderá trazer outras consequências para outras profissões e as pessoas precisam mesmo de parar de trabalhar. Nem pensar. Ou precisam pelo menos de Aumentar deixar. a idade da reforma, sou contra. Exatamente, Eu estou a dizer é pronto. que dar a opção... Foi essa a oportunidade que eu te dei de explicares isso. Não, eu acho que as minhas opiniões aqui têm sido também nesse sentido. E sou absolutamente contra. Eu entendo é que, em termos de direito de opção, a quem está a trabalhar na causa pública e, inclusivamente, quer continuar a fazê-lo, acho que a lei devia permitir essa solução. Vítor Oliveira, comentário final sobre esta questão ou está tudo já esclarecido? Não, eu ainda tenho mais 2 ou 3 questões ainda a colocar. Não falha nada, não falha guardei nada. para uma segunda fornada. O Vítor vai contribuir também para uma má noite do Carlos Carvalho. Não, nós aqui damos todos bem. As pessoas perguntam, mas premiar porquê? Eles estão a cumprir o trabalho deles. É evidente que sim. Nós todos cumprimos o nosso trabalho, mas de vez em quando também convinha haver uma gratificação e não tem que ser do ponto de vista financeiro. A palavra, como estávamos a falar, por vezes faz toda a diferença. O gesto. Acho que o gesto em si vai estimular também outros funcionários a quererem superar-se e a quererem chegar à idade. A pessoa que pensa assim e que diga que as pessoas não fazem mais do que a sua obrigação, gostaria de que sentissem na própria pele dizer-lhes o mesmo do que eles fazem. Porque aí, se calhar, sempre pensaria de forma diferente. Sem dúvida. Todos nós que damos o nosso Se calhar melhor... é isso que lhes fazem. Por isso é que eles têm essa visão. Todos nós que damos o nosso melhor, seja em que profissão se for, seja no privado, seja no público, por muito que digamos que não, também gostaríamos que de facto reconhecesse que de facto merecíamos um exemplo concreto. Uma nota positiva, digamos Estamos assim. no outono, no inverno, numa estação do ano onde chove muitas vezes. Quem trabalha na Proteção Civil, isto é só um exemplo a título pontual, muitas vezes tem que sair à noite de casa, em noites de temporal, para ir a correr a bens e a pessoas. E a Proteção Civil é muito vasto, não é só a Proteção Civil da Câmara. Cabem os bombeiros, cabem as polícias, a Polícia de Segurança Pública, a Polícia Municipal, enfim, para garantir a ordem do espaço público. Um outro exemplo, Elvira Coutinho esteve 25 anos na Câmara de Guimarães, entrou com 38 anos. Ainda hoje, com muita frequência, ela visita, setor a setor, os departamentos da Câmara Municipal de Guimarães. Ela é conhecida mais por Virinha. Pelo nome, se calhar, Elvira Coutinho podem não chegar tão facilmente à identificação da pessoa. Emília Dantas, que foi adjunta do Presidente António Magalhães, esteve 44 anos ao serviço da Câmara Municipal de Guimarães. O que está aqui a acontecer, na minha ótica, é a necessidade de haver uma humanização dos serviços da autarquia. E depois há outro apontamento que gostava de deixar. Nos últimos 2-3 anos, a Câmara de Guimarães perdeu 4 técnicos de monta dos seus quadros para a Câmara de Matosinhos. De facto, são pessoas valiosas que muito contribuíram para o desenvolvimento de Guimarães e que algumas delas são aqui de Guimarães e que vão todos os dias trabalhar para Matosinhos ou para o Porto, no caso de mais um ou outro técnico que também deixou os quadros e pediu mobilidade. E sabemos porque é que isso aconteceu? Não sei, mas eu gostaria de trabalhar na minha zona geográfica e não ter que fazer 50 km todos os dias. Não sei, nem vou naturalmente aprofundar. O trabalho ao nível das autarquias está a precisar de estímulos, é a minha opinião. E, como há pouco o Carlos Caneja Amorim disse, os recursos humanos de qualquer organização, não é só de uma Câmara, absorvem uma fatia muito grande do bolo do orçamento. Ora, não é um assunto menor, é um assunto maior que mereceria outro tipo de atenção. E depois há outra questão, António. Nós vemos no 24 de junho, com frequência, antigos presidentes de Câmara serem metralhados. E bem, mas não foram eles que fizeram o trabalho sozinhos. Portanto, tiveram uma equipa por trás, tiveram uma equipa dos quadros da Câmara Municipal de Guimarães para também, eventualmente, receberem uma distinção. Eu não estou a falar de medalha, uma distinção. E essa distinção já aconteceu, em tempos idos, no período de Natal. Na festa de Natal que a Câmara Municipal organizava com frequência,
e que deixou de organizar, já voltou a organizar neste mandato, no anterior mandato do atual Presidente da Câmara, e que, por outros motivos, deixou de se fazer esta tal distinção aos funcionários do município. Comentários finais, muito rapidamente, Sim, Mariana. eu gostaria só de acrescentar aqui uma ideia que é, e que eu já tinha adiantado na minha intervenção anterior, que é de que os funcionários públicos não são funcionários de quem vence as eleições. São funcionários, os funcionários da Câmara são funcionários da Câmara Municipal de Guimarães, independentemente do partido que vence as eleições. E por isso, pela primeira vez, quando eu fui candidata à Câmara, eu fiz questão de ir um a um entregar aquilo que era o programa da CDU dentro do seu local de trabalho, para demonstrar que não têm que se identificar com nenhum partido, ou mesmo que se identifiquem, ou mesmo que sejam militantes, podem com certeza receber aquilo que é o programa de outros partidos e outras intenções que existem para Guimarães e para o local e para o seu local de trabalho. E por isso esta foi com certeza uma das iniciativas de campanha que mais me encheu o coração, porque me pareceu que foi dar importância àqueles trabalhadores que muitos estavam no gabinete mais lá ao fundo, não é? Mas que nós percorremos e que fomos falar com cada um deles. Carlos Carneiro Amorim, alguma nota breve? Uma nota muito breve, António, para dizer que há outro elemento relativamente aos recursos humanos que é importante focar inclusivamente, toca no amor próprio que eles têm pela função que exercem, relativamente à Câmara de Guimarães, é o tratamento diferenciado que por vezes existe relativamente à própria Câmara e a algumas empresas municipais e uma outra empresa municipal. Não vou dizer como é o Otávio Machado que diz que vocês sabem do que é que eu estou a falar, mas julgo que está a vitros de todos. Muito bem. Por falar em vitros, nós estamos a gravar este programa numa quinta-feira, no dia da reunião quinzenal da Câmara Municipal de Guimarães, a habitual reunião quinzenal, que é às quintas-feiras, e precisamente um dos pontos da agenda hoje, o ponto número 6, se não me engano, referia-se a um contrato-programa a estabelecer entre a Câmara Municipal e a Vitros, a empresa municipal de Vitros, para um serviço público de transporte de passageiros flexível. Ora, a Mariana acha que é importante olharmos um pouco para esse programa e lançar aqui algumas interrogações. Sim, lançar interrogações, porque não tivemos acesso ao documento que foi votado na última reunião de Câmara e, por isso, mais para a frente, com certeza, teremos a oportunidade de pegar novamente no assunto. Mas levantar algumas questões sobre isto. Primeiro, começar por dizer que, para mim, o transporte a pedido chama-se táxi, não é? Eu ligo, chamo o transporte e tenho o transporte à porta. Mas, como sabemos, também há outras experiências no nosso país do transporte a pedido flexível, que inicialmente, quando esta ideia existe para complementar uma rede de transportes que não consegue chegar a todo lado. E por isso é que, geralmente, este transporte a pedido está associado a uma empresa que faz um transporte normal, porque faz todo sentido, porque aquela empresa sabe qual é a rede que tem, quais são as linhas que tem e quais são as dificuldades que apresenta. E, por isso, aquela determinada linha, passa naquele local, a 500 metros há alguém que precisa e o autocarro desloca-se para ir buscar aquela pessoa que fez o transporte, que pediu no dia anterior. Isto depois há várias modalidades, mas o que eu penso que vai acontecer em Guimarães é a modalidade de um carro de 4 lugares e de 8 ou 9 lugares, não sei bem. E por isso o transporte a pedido será, as pessoas telefonam no dia anterior, daqueles que eu conheço é até às 3 da tarde, por isso se nós decidirmos às 6 da tarde que precisávamos de um transporte, acabou, já não vai acontecer. E por isso é ali limitado naquilo que são as nossas necessidades. E é, sobretudo, uma necessidade de regiões desertificadas e envelhecidas.
que não é o caso de Guimarães. A tua opinião? Não sei, se calhar parece que é. Parece que o Sr. Presidente acha que tem que o Conselho dele e as freguesias que vão estar sujeitas a este transporte, se calhar estão desertificadas e envelhecidas e, por isso, precisam deste transporte específico. Este transporte, geralmente, vai mudando também, consoante o início escolar, se há escola ou se não há escola, não é? Porque, como sabemos, há muitas regiões, há muitas localidades em Portugal e no interior, sobretudo, que só têm um autocarro de manhã, outro à noite, em tempo de escola. Quando são as férias escolares, nem sequer têm qualquer tipo de transporte público. E, por isso, há aqui uma necessidade de se olhar para o transporte público com outra visão. E a mim entristece-me que uma cidade que é essa capital verde opte por ter este transporte público e por investir 3 milhões e meio, não é? Numa coisa assim, num contrato com uma empresa que nada tem a ver com transporte público, coletivo, não é? Porque nós sabemos que temos a Guimarães, por isso a Vitros nada tem a ver com transporte público, que se invista este dinheiro ali e não se invista na Guimarães, que é o que está a fazer o transporte e é quem sabe, ou deveria saber, porque já aqui lancei o repto várias vezes, que nós não sabemos quais são as dificuldades que a Guimarães tem ou que os utentes declaram, mas eu sei que, e na pele, porque como sabem, eu ando de comboio, na semana passada cheguei a Guimarães um pouco mais tarde do que é o costume, não tinha carro nesse dia, não tinha quem me fosse buscar. Quando cheguei, geralmente há ali 3 ou 4 táxis, também não havia, e fui ver o horário dos autocarros e já não tinha qualquer autocarro para casa. E agora é aquela altura em que vocês perguntam, então, que horas chegaste, Mariana, não é? Chegaste tarde, para não haver nenhuma possibilidade. Mas não, eu cheguei às 20 horas. Eu cheguei às 20 horas, às 8 horas da noite, a Guimarães. E o último autocarro para a minha freguesia, para o meu local onde eu moro, saiu às 20 horas, mas da cidade, do centro da cidade. Eu estava na estação. Por isso, estão a ver, e não estamos a falar da freguesia mais recôndita de Guimarães. Estamos a falar da estação ferroviária de Guimarães, que é no centro da cidade, e estamos a falar da freguesia Oliveira do Castelo, que é onde eu moro. Por isso tive que ir a pé. Pronto, não estava a chover, ainda bem, mas há aqui realmente uma dificuldade e uma falta de investimento tremenda naquilo que é o transporte público e mais para além da falta de investimento é não termos uma visão ampla sobre aquilo que pretendemos e sobre as possibilidades que queremos dar aos cidadãos, porque eu já disse aqui e volto a referir que ninguém é obrigado a deixar o automóvel. A questão é que nós temos que ter possibilidades para deixar o automóvel. E para não ter que comprar um elétrico, não é? Para deixar o automóvel a combustível e ter que comprar um elétrico. Mas assim, e por Mariana, qual é a explicação que encontras para esta opção da Câmara? Não sei, lamento, só posso lamentar esta opção da Câmara. Eu sei que é um território disperso o que vivemos, que é um território muito difícil para fazer esta resposta de transporte público, mas não compreendo o porquê de 2 empresas a fazer o mesmo serviço e o porquê de elas nem sequer porque não me parece que elas comuniquem uma com a outra para perceber até, porque esta modalidade noutras cidades do país, eles comunicam as redes que necessitam e que até têm mais chamadas de necessidade e alarga-se a rede de transporte para aquele lado e para aquela região, a localidade. E por isso há aqui uma clara estranheza, não é? Por esta opção, porque me parece que não será a solução e não sei como é que, e se for como a informação que temos da Guimarães, também pouco saberemos sobre este transporte e se tem ou não sucesso. Carlos Carajás Amorim também estranha, para utilizar a expressão da Mariana, esta opção da Câmara Municipal de Guimarães, ou compreende? António, eu estava a ouvir a opinião da Mariana e por vezes pensei que o mundo por vezes gira ao contrário e os rios nascem no mar.
E tive que falar no Rio, porque hoje tenho muitas saudades do Rui Rio, quando vejo o que está a acontecer no nosso país. E, portanto, vejam lá o esforço que eu fiz para ir buscar a palavra Rio naquilo que tinha para dizer. Porque, de facto, aqui gerou-me alguma perplexidade a resposta da Mariana, por uma ordem de razão. E aqui vou ter que fazer referência novamente a eu ser, de facto, da ala esquerda do PSD, porque eu, ao contrário de muitos em Portugal, eu não acredito nas empresas públicas. Eu acho que as empresas públicas, se forem bem geridas, podem ser bastante competitivas. E o que está aqui a acontecer neste momento, e que é isso que a Câmara tem em ideia, é a futura municipalização do transporte pelo coletivo em Guimarães. E que a Guimabus... Estás com muita esperança. Não, parece-me que é essa a ideia. Estás com muita utopia. E que a Vitros, que está cada vez mais pequena, como constatamos, não é? Vai absorver a Guimabus. Vai absorver o serviço público de transporte. Portanto, isto é o primeiro passo. Aliás, o Dr. Domingos Bragança, na altura, porque nós também sejamos sinceros, esta decisão que hoje foi tomada na Câmara Municipal tem um procedimento administrativo que a antecede, em que, de facto, isto foi sinalizado e, inclusive, foram feitos os devidos estudos. Agora, a própria vereadora Sofia Ferreira, na altura, sinalizou aquilo que a Mariana disse, que a informação do próprio estudo parte de algo muito débil, porque não há histórico. Há histórico noutros sítios que foi feito este tipo de serviço, mas em Guimarães não há histórico. E dificilmente até o número de horas e o número de serviços que vão ser necessários é muito quase no limite da especulação. E, portanto... E dizer-te só que é só para trazer para os aglomerados. As pessoas não vão andar a passear. É para trazer do sítio A ao sítio B. Segundo aquilo que é conhecido. Não sei se aqui será diferente. A ideia será num registro complementar de chegar aos sítios onde não chega a Guimabus e criar aqui este regime flexível, que inclusivamente até a própria ideia me agrada. E, portanto, não sei se estão a notar que é notícia, que eu estou a dizer bem da Vitros no que diz respeito a que este serviço... Porque nós temos que ter esta capacidade, independentemente de nós entendermos que uma empresa municipal está a crescer de uma forma que eu acho que a comunidade vimaranense devia questionar, porque inclusivamente parte da sua atividade devia estar na Vimágua, porque inclusivamente muitos dos serviços que a Vitros está a fazer não lhe competiam fazer, porque, por exemplo, deveriam estar no laboratório da paisagem. E relativamente a este campo de abrir a linha para mais tarde ocorrer a municipalização do transporte coletivo em Guimarães, eu julgo que a Vitros, se de facto se especializar, e inclusive já obteve a licença para o efeito, é um caminho que eu considero interessante. Agora, tudo junto e criar uma empresa que vai ter um poder similar ou superior, por vezes vamos ver depois os números reais, porque agora, a somar aos milhões que são transferidos da Vimágua e que já são o orçamento atual da Vitros, agora vamos ter mais 3 milhões e meio. Estão a ver a realidade e a dimensão e o poder público que esta empresa vai ter? Eu acho que é aí que nós deveríamos discutir e questionar. Agora, quanto a esta decisão que foi tomada hoje na reunião de Câmara, eu honestamente julgo bastante interessante. Vítor Oliveira, e como é que olha para esta questão, para este serviço prestado por uma empresa municipal? Em janeiro de 2024 vão completar-se 2 anos... O Vítor vai-nos comentar agora. Vão completar-se 2 anos da Guimabus. E há 2 anos, fazendo o rewind, não é? Portanto, uma recuperação da memória, foi dito já não havia esse rewind desde o nosso ilustre colega de debate, Francisco Teixeira. Há 2 anos que temos uma nova concessão e nessa altura, em 2022, portanto, falou-se que a Guimabus não poderia chegar, como não chega, a todos os pontos geográficos do concelho de Guimarães. Mesmo nas taipas passa na estrada principal, portanto não atalha nem entra nas freguesias e na malha urbana da própria Vila das Taipas. Falou-se na altura que iria surgir o serviço de transporte de passageiros flexível. Este modelo foi apresentado a 26 de outubro de 2022. Já passou mais de 1 ano, estamos em novembro de 2023. Agora foi a reunião de Câmara esta solução
de tentar chegar a todos os pontos do Concelho de Guimarães. Eu tenho um exemplo concreto de como o transporte flexível pode ser importante. Miguel Ângelo tem 39 anos e ele vive em Leitões. Anda de canadianas desde os 7. Tem uma paralisia cerebral que o impede de andar, embora tenha alguma força nas pernas. Estudou à noite para acabar os estudos. O objetivo é ter alguma autonomia financeira. Conseguiu arranjar emprego aos 39 anos. É difícil para quem não tem paralisia cerebral, para ele muito mais, como se compreenderá. Mas a verdade é que o posto de trabalho dele pode estar em risco pela dificuldade que tem em deslocar-se, como se pode ver nas imagens, sobretudo também ao fim de semana por falta de transportes públicos. Vive na freguesia de Leitões, como disse, onde as carreiras da Guimarães não chegam nem aos sábados nem aos domingos, portanto ele arranjou um posto de trabalho em que tem que trabalhar ao fim de semana, ainda que sob escala. Já faltou ao emprego algumas ocasiões. Eu ressalvo só aquela paragem do autocarro que vimos agora na imagem, e já lá vamos a esse pormenor. Já faltou ao emprego algumas ocasiões, teve que explicar a sua situação à sua superior, que tem revelado a compreensão, naturalmente, tem criado condições para ele, que tem mobilidade reduzida, se sentir integrado, e também por isso o Miguel Ângelo, porque há compreensão do outro lado, também não quer falhar. Mas, de facto, torna-se difícil. De táxi são 40 euros para cada lado, entre Leitões e o centro da cidade de Guimarães. Ao fim de semana, por isso, não ganha para a despesa. Agora, conseguiu fazer um acordo com a Uber, que lhe permite fazer uma viagem a um preço mais reduzido, mesmo assim gasta 22 euros. Por essa razão, está a poupar para reparar a cadeira de rodas elétrica que ele tem. E como é que ele teve essa cadeira de rodas elétrica? Foi a comunidade de Leitões que se uniu e conseguiu angariar uma verba para ter essa cadeira de rodas. Ela está avariada, precisa agora ser reparada e a reparação custa cerca de 1000 euros. A Segurança Social não paga o arranjo porque não pertence à rede. Essa cadeira não pertence à rede dos serviços da Segurança Social. Foi adquirida pela comunidade numa recolha de donativos que reverteu a favor do Miguel Ângelo. E porquê é que esta cadeira é fundamental? Porque este percurso que acabamos de ver agora nas imagens podia ser feito de cadeira de rodas e não sob a colaboração das canadianas, quer faça chuva, quer faça sol, ainda pegando no exemplo que há pouco que a Mariana referiu, quando fez a sua deslocação após ter chegado à ACP. Mas não é só para o Miguel Ângelo que este caso se coloca, é mesmo para a população idosa, porque como vimos nas imagens, há uma paragem de autocarro que está a 1 km de distância da casa do Miguel Ângelo, onde ele está nesta altura, mas pelo caminho há 2 paragens de autocarro. E a Guimarães já manifestou vontade de percorrer e recolher os passageiros às 2 paragens de autocarro que na altura eu mencionei quando estávamos a falar, e até agora ainda não obteve resposta. Eu reuni em maio... Resposta de quem? Do parte da Câmara. Eu reuni em maio com a Guimarães, sabendo que ia à reunião de Câmara este processo, reuni na semana passada novamente com o Fernando Salgado, a perguntar se o assunto estava resolvido. Estávamos em novembro e, na altura, a informação que foi dada pela Câmara, pelos serviços técnicos, era de que o município informou que estava em avaliação, análise técnica. O termo é este, análise técnica. De maio até novembro, eu pergunto se ainda continua em análise técnica uma simples resolução de que é autorizar, e a Guimarães não vai cobrar mais, nem à Câmara, nem ao Miguel Ângelo, nem à população, o facto de poder assumir, fazer o tal quilómetro que tem que ser feito para recolher as pessoas. Mas, só para acrescentar, eu não conheço o processo do transporte flexível. Possivelmente vamos conhecer mais para a frente as regras e como é que vai funcionar. Mas, no que existe no país, aqueles que eu conheço, há paragens definidas. Não vão buscar as pessoas a casa. Há paragens definidas, como há para o autocarro, para o transporte flexível. Por isso, há aqui também esta questão de muitas vezes não se poder acorrer a estes problemas que deveriam ser concreto, respondidos. Mariana, como estes, depois estas
essas regras já começam a fazer pouco sentido. Exatamente. Sim, mas Era isso mesmo que eu ia fazem dizer. esse sentido mesmo quando nós olhamos para um autocarro e não sabemos como é que uma mãe com uma com um carrinho de bebé consegue subir, não é? Ou quando olhamos para um comboio e não sei se os meus colegas sabem, mas quem anda de cadeira de rodas ou quem é invisual, para entrar num Intercidades não consegue, porque o Intercidades tem escadas altíssimas. Então as pessoas têm, sobretudo as pessoas de cadeira de rodas, têm que informar com antecedência a CP de que vão andar de comboio para ter lá um funcionário que os ajude e que ponha a plataforma e que os ajude a circular. Por isso, há aqui todo um conjunto destas dificuldades de mobilidade que as pessoas ficam de fora, porque não há essa atenção. E isto não será, com certeza, com o transporte flexível que vai resolver, não é? Poderá resolver alguns casos, poderá outros ficarem pendentes. E depois era aquilo que o Vítor Oliveira dizia, está em análise técnica, não é? Que é um argumento que serve para muita coisa. E, entretanto, também contactei os serviços da Câmara, não responderam, e contactei o próprio Miguel Ângelo, que trabalha numa superfície comercial do centro da cidade, conhecida e que dispensa a publicidade, e que me disse que continua exatamente tudo na mesma, e agora que está a chover, torna-se mais complicado. Aqui a questão... E não sei se funcionará aos fins de semana também. Pois, a questão aqui, António, é apenas colocarmos aqui duas questões. A mobilidade e o serviço associado dependem... Tem que ser uma prioridade. Naturalmente, e dependem de uma estratégia clara e de uma operacionalização coerente. Se a delegação na Vitros se traduzir na segunda, na operacionalização coerente, e a Câmara não se demitir da primeira, de uma estratégia clara, então está tudo bem. Mas qual é a estratégia da Câmara? E como é que a Vitros vai operacionalizar? Isto são questões que eram importantes, se calhar, ter sido esclarecidas na reunião do Executivo. E só mais os 30 segundos do Caneja, que ele não tem mais nada a acrescentar. Só mais para dizer... Acabas de desafiar o leão. Vou precisar de Só para acrescentar aqui uma ideia, que é, o Caneja dizia que tudo caminha para a municipalização dos transportes. Espaço de uma década, do espaço de uma década, pronto, até pões aí data. Mas eu relembro que esta proposta de municipalização dos transportes foi feita. O seu Presidente é que não quis. O Presidente atual. Num outro mandato, mas não quis. Até porque os vizinhos, que são muito utilizados como exemplo, já têm uma rede mais eficiente que a nossa. E por isso, o que o seu Presidente na altura dizia era que era um gasto muito grande para o município e que o município não aguentaria. Por isso é que não se percebe como é que agora surgem 3,5 milhões para uma outra alternativa de transporte Faz público. referência ao recurso a fundos comunitários. Ele refere Muito bem, Carlos Caneja. Sim, mas como lembrou o Vítor, isto já é uma ideia antiga, não é uma ideia de agora, não é? Quando surge a Guimarães, já surge a ideia do transporte flexível. Carlos Caneja, um comentário final, então, mas terá que ser necessariamente breve, já António, ultrapassamos o tempo. eu tenho defendido, relativamente a uma ideia de Guimarães, um duplo conceito, que é de cidade-estado no que diz respeito à política externa e o Conselho de Cidade no que diz respeito à política interna, que é no sentido de entender que o que existe, o que é oferecido na centralidade, deve chegar às periferias. E, de facto, o que está a acontecer relativamente a este projeto do transporte flexível, julgo que vai um bocado nesse sentido. Porque, inclusivamente, até veja-se o exemplo daquilo que eu cheguei a dizer quando nós discutíamos aqui a questão cultural. Era importante que... criar o hábito cultural, este tipo de transporte pode ser fácil para que, por exemplo, os jovens que vivem nas freguesias mais periféricas, para uma escola organizar uma ida ao teatro ou uma ida ao cinema à noite em Guimarães, se organize, de facto, uma estrutura de mobilidade que permita que todos tenham esse acesso. E se isso acontecer, como comunidade, seremos manifestamente bem mais ricos. Muito bem, por agora já não temos mais tempo para abordarmos, mas ainda reservamos aqueles 2 minutos finais para algo que deveria ter sido aqui trazido e que não o foi. E eu era capaz de desafiar o Vítor Oliveira a chamar a atenção de algo que deve ser tido na devida conta.
Duas perdas para Guimarães recentes, 2 falecimentos. O vimaranense Frei Geraldo, ilustre professor da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, tinha 89 anos. Não será, eventualmente, um nome muito conhecido da nossa geração, mas é uma ilustre figura de Guimarães. Nasceu em Lordelo. Desde cedo seguiu para o mosteiro de Sinsverga, em Santo Tirso, onde se dedicou aos estudos humanísticos e filosóficos e ainda religiosos. Fez profissão como monge beneditino e, após 7 anos, foi ordenado sacerdote. Esteve em Roma em 1960, concluiu a licenciatura em Teologia, regressou a Portugal, ocupou vários cargos de destaque na Ordem de São Bento e foi diretor do Colégio de Lamego. Com 42 anos, matriculou-se, só a título de curiosidade, no curso de História da Faculdade de Letras da Universidade de Porto. O nome de Guimarães no mundo, que Guimarães não pode esquecer, hoje que falamos de recursos humanos no início. Uma outra perda recente foi esta semana. Faleceu António Guimarães Rodrigues, 73 anos, foi reitor da Universidade do Minho entre 2002 e 2009. Para mim, é o reitor da UEM da minha infância. Portanto, eu cresci a ver o professor António Guimarães Rodrigues como reitor da Universidade do Minho. Foi professor catedrático, diretor do Departamento da Produção e Sistemas com sede no campus de Azurém da UEM, foi presidente da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, pró-reitor e depois reitor, 2 nomes com fortes ligações a Guimarães. Carlos Carajal Amorim, também ainda o que deve ser destacado hoje. António, considerando que o governo caiu e que vamos ter eleições antecipadas em março e possivelmente só voltaremos a ter o governo em plenas funções em maio, junho, queria aproveitar este espaço do Guimarães em Debate para fazer um apelo público ao Sr. Presidente da República para que, de facto, exorte todas as entidades públicas que processam o PRR e os fundos comunitários a que todos os processos pendentes neste momento sejam tramitados e concluídos, independentemente de facto, o Governo estar em gestão a partir de dezembro. Importa dar nota que estou a falar, sobretudo, por imperativo categórico e em nome do superior interesse do polígono industrial do Minho, porque aqui estarão em causa muitos postos de trabalho, como é fácil de perceber. Repare-se que o polígono industrial do Minho tem na sua densidade, na sua estrutura, mão de obra intensiva e o seu ganho operacional é curto e, ao longo dos últimos anos, teve de fazer frente e aceitou e aderiu aos aumentos sucessivos do ordenado mínimo porque eram justíssimos e soube acomodar esses aumentos do ordenado mínimo. Assim, queria dizer, e era importante que, de facto, o Sr. Presidente da República desse atenção a este problema, porque a economia do Minho não falhou ao país, que agora o país não falha ao Minho. E Mariana Silva, também queres utilizar estes breves segundos finais para fazer um apelo também? Sim, aliei esta questão também que levou ao fim do Governo, que é a questão da transição energética, do lítio e do hidrogénio, mas é muito mais do que isso, e a transição energética é também um plano de poupança de energia. E o que é que a variante de Creixemil, a Plataforma das Artes e o Teatro Jordão têm a ver uma coisa com a outra? Então, quando nós percorremos a variante de Creixemil, que teve os seus LEDs colocados em 2021, num investimento de 300 mil euros para o Conselho, não foi só lá, não é? Mas para o Conselho, em LEDs, nós verificamos que os candeeiros são demasiado altos, por causa da poluição luminosa, por causa da biodiversidade e da preservação da biodiversidade. Eu não sei se isto consta da candidatura à Capital Verde, mas devia constar, tal como devia constar que aquelas hortas pedagógicas deviam ter uma cortina de árvores para poder proteger as hortas pedagógicas da poluição daquela estrada, e não era necessário tantos candeeiros. Aquilo é uma variante. Aquilo é para percorrer em carros que geralmente têm faróis, que geralmente têm luz. Não precisava da quantidade exagerada de luz que ali tem e o gasto exagerado que o município tem. É LEDs, é certo, mas é gasto energético. E o que é que o Teatro Jordão e a Plataforma das Artes estão aqui a fazer? É que têm uns belos de uns telhados para ter uns painéis solares e para poupar ao município o gasto de energia, e aquilo que nós vemos é a nudez destes telhados.
São obras recentes, são obras em que já se falava da necessidade dos espaços públicos serem poupados também naquilo que é a questão energética, que a energia renovável é o futuro. Uma capital verde que desaproveitou estes telhados e estas obras tão recentes. A Plataforma das Artes, na altura nós tínhamos o vereador Turcato Ribeiro, como sabem, que alertou para esse facto antes da obra se iniciar, mas como veem, passados uns anos, o Teatro Jordão continuou, que é uma obra muito mais recente, continuou sem ter essa visão tão evoluída que é pôr umas placas solares nos telhados e aproveitar para diminuir a fatura energética do município. Permita-me ainda também que deixe uma sugestão ou que relembre que já está nas bancas a última edição do Jornal de Guimarães, a versão em papel, que tem como grande destaque de primeira página uma reportagem realizada na cadeia de Guimarães, servindo-se do testemunho de reclusos e responsáveis prisionais. São 8 páginas com informação e testemunhos que nos devem fazer pensar sobre o universo prisional. Além das páginas de opinião sobre temas variados, destaca ainda para uma conversa com Cristiano Ferreira, é o presidente da Junta de Freguesia de Cerzedelo, dando a conhecer algumas das obras em curso e expectativas quando está a meio do mandato. O jornalista Bruno José Ferreira andou pelo litoral e visitou 2 casas históricas da sala de visitas da cidade. Referimos concretamente ao Café Milenário e à Pastelaria Clarinha. Guimarães é terra de associativismo e nas habituais páginas do Movimento Perpétuo Associativo, nesta edição, o jornalista Tiago Mendes esteve à conversa com Carlos Jordão, presidente do Convívio. Ainda no terreno das associações, destaque para a evocação dos 100 anos do Clube de Caçadores das Taipas, uma das mais antigas associações concelhias e que este ano comemora um século de atividade. Estamos em novembro e o dia 29 e a Noite do Pinheiro vão-se aproximando, merecendo o devido destaque na página Outros Olhares, através da fotografia de Joana Menezes. Ora, são estes alguns dos destaques servindo de convite para a descoberta de mais uma edição em papel do Jornal de Guimarães, o berço da informação. E assim chegamos ao final de mais uma edição de Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade do Conselho de Guimarães. A promessa de, como sempre, voltaremos 2 a 8 dias com outros temas e outros protagonistas. Por agora, são mesmo os desejos de um fantástico fim de semana.